Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming, e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso cotidiano de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao episódio de hoje. No seu primeiro podcast publicado hoje, o senhor Luiz Inácio, junto com o Marcos Uchoa, o jornalista Marcos Uchoa, ele fez uma série de afirmações e declarações demonstrando seu compromisso com o agronegócio e a sua demagogia com as massas camponesas em luta no nosso país por terra para quem nela vive e trabalha. Ele afirmou o seguinte: eu nunca tive problema com o agronegócio, eu governei por 8 anos esse país, eles sabem o que nós fizemos por eles. Bom, tanto o agronegócio sabe que o senhor e o seu governo fez por eles, tanto as massas camponesas, as massas de indígenas e de quilombolas também sabem muito bem o que foi feito para essas massas. Foram invasões de terra, promovidas pelo latifúndio, expansão de grilagem de terra, foi expansão da fronteira agrícola para cima de terra indígena, foram massacres horrendos que aconteceram em terras de camponeses e de quilombolas e de indígenas também. Ou seja, tudo isso que aconteceu também durante o seu governo e que foi parte aí do seu compromisso com o agronegócio. E ele prossegue: vamos fortalecer a pequena e a média propriedade, vamos fortalecer o agronegócio, vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisa assentar gente, vamos assentar. E aí eu questiono, que reforma agrária? Pois em 20 anos de promessa, mais de 20 anos de promessa, essa reforma agrária nunca aconteceu verdadeiramente no nosso país. É um engodo, é falaciosa, tem jogado as massas camponesas em ilusões. Essas massas têm lutado paulatinamente por um pedaço de terra para produzir, para sobreviver, e esse governo oportunista tem semeado ilusões de que vai fazer reforma agrária, quando na verdade diz que não tem dinheiro para promover reforma agrária, mas tem dinheiro, tem bilhões de dinheiros para destinar justamente ao agronegócio. E ele afirma o seguinte: se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA comunica o governo quais são as terras improdutivas que existem em cada estado brasileiro e a partir daí vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra, precisa ter competência e capacidade de ocupação. Isso porque ele disse também que não precisa mais invadir terra para o senhor Paulo Teixeira esses dias. Ou seja, vamos por partes aqui. As ocupações de terra, as tomadas de terra têm acontecido no nosso país porque essa reforma agrária fajuta, falida, que você não tem cumprido, tem impulsionado a luta camponesa no nosso país porque essas pessoas precisam de terra para sobreviver, precisam de terra para produzir. Em segundo lugar, o INCRA não cumpre com o papel que ele supostamente está destinado a cumprir. O INCRA está ligado ao velho Estado. Ele não vai fazer o levantamento de fato das terras improdutivas. Os camponeses têm denunciado há tanto tempo quais são as terras improdutivas que tem aí. E, na verdade, o que eles sofrem são retaliações do latifúndio, impulsionadas, inclusive, e respaldadas por esse governo e por esse velho Estado, e todos os governos que já passaram por esse velho Estado. E outra coisa, não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. Quem faz guerra no campo não são os camponeses, não são os indígenas, não são os quilombolas. Quem faz guerra no campo são os latifundiários, que têm expandido as suas terras para cima. Terras que foram griladas, primeiramente, roubadas dos camponeses pobres, dos indígenas, dos quilombolas, têm expandido cada vez mais para cima das terras que restaram para esses camponeses pobres, para os indígenas, para os quilombolas, tem promovido massacre, e tudo com respaldo desse velho Estado e desse governo de turno, que não faz um ai para tudo que tem acontecido contra essas massas. E ainda há de se ver, essas declarações, elas são feitas em meio à ocorrência da CPI do MST, que criminaliza toda a luta camponesa a nível nacional.
Luta essa que tomou vulto nacional no primeiro trimestre desse ano, e mais de 15 mil camponeses foram mobilizados para tomar e ocupar terras no nosso país por diversas organizações de camponeses. E outra coisa, essa CPI tem como relator o Ricardo Salles, o reacionário Ricardo Salles, o mesmo que falou nos idos da pandemia que tinha que passar a boiada, aproveitar o momento para passar a boiada, que tem como presidente o reacionário Tenente Coronel Zuco. E outra coisa, essa CPI ela é basicamente composta pela bancada ruralista, por latifundiários e pelos setores mais reacionários do Congresso e tem cabal, aval e permissividade desse governo de turno. E vale destacar que, em meio a essas declarações vergonhosas do senhor Luiz Inácio, de sua promessa de fazer reforma agrária, de que vai assentar essas famílias, coisa que não fez até agora. E vale destacar que, em meio a essas declarações vergonhosas que o senhor Luiz Inácio fez, que semeia ilusões de reforma agrária para as massas camponesas em luta no nosso país, hoje também, nessa terça-feira, 13 de junho, a liderança da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, a FNL, o José Rainha, por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, após passar mais de 3 meses preso preventivamente, sob a acusação de ter extorquido latifundiários, ele foi solto. E também foi concedido o habeas corpus de Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, camponeses da FNL, que também foram presos na mesma época de José Rainha, sob a mesma alegação. E tais prisões, há de lembrar, foram executadas no curso dessas lutas que eu já rememorei aqui, lutas que sacudiram o nosso país de norte a sul, que mobilizaram grandes massas camponesas, que também é parte das lutas de tomadas de terra que aconteceram nos anos de 2020, de 2021, 2022, pela Liga dos Camponeses Pobres. E vale destacar aqui, enquanto o governo diz para essas massas camponesas que vai fazer reforma agrária, e também diz que não tem verba para fazer reforma agrária no nosso país, porque fala as duas coisas ao mesmo tempo, esse governo permitiu em crédito ao agronegócio rios de dinheiro desde o início do ano. Foram mais de bilhões, mais de 1 bilhão destinado de crédito para o agronegócio, para impulsionar o agronegócio desde o início de ano. E vale destacar, esse governo faz isso porque o agronegócio é a base de sustentação desse velho Estado, cuja economia é um atraso nesse país. A economia desse país é o agronegócio, é o latifúndio, é um verdadeiro atraso, é fundamentalmente agroexportadora, produtora de commodity. E um outro aspecto importante de destacar é que o latifúndio, sendo base de sustentação desse Estado, replica aquele velho ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música, ou seja, para manter a sua base de governabilidade, esse oportunista do senhor Luiz Inácio tem cedido cada vez mais ao agronegócio, ao latifúndio, cedido e também se aliado cada vez mais e semeado também ilusões para essas massas de camponeses, para que essas massas não se levantem, não tomem mais terras. E vale destacar, por fim, uma coisa. O agronegócio, que é o pupilo de Luiz Inácio, que ele defende como a indústria do país, é o que vai levar o país para frente, e tudo que tem acontecido diante do avanço do agronegócio tem impulsionado também esse discurso, não só no senhor Luiz Inácio, mas no seu ministro da Agricultura, no seu ministro do Desenvolvimento Agrário. Uma coisa que tem que se destacar é o seguinte, o agronegócio no nosso país, ele foi um grande responsável por impulsionar a bolsonarada do dia 8 de janeiro. Vale a gente pegar uma lista quase infinita de financiadores e patrocinadores das carreatas que chegaram em Brasília naquele dia. Basta a gente ver quem são os acusados, quem são os processados agora por conta da bolsonarada do dia 8. Vale a gente pegar, por exemplo, esses políticos que têm apoiado os ditos patriotas da bolsonarada do dia 8 de janeiro. São esses senhores latifundiários, aliados a latifundiários, que também fazem parte desse agronegócio que o senhor Luiz Inácio tem defendido. Ou seja, qual é o caminho, qual é a solução? Que essas massas camponesas que têm lutado não sozinhas, mas com os indígenas, com as massas de quilombolas, com as comunidades quilombolas, recrudesçam a sua luta, não freiem a sua luta, não
retraiam a sua luta diante dessas dificuldades, pois as lutas que têm sido impulsionadas são muito importantes para a conquista de seus direitos democráticos, de suas liberdades democráticas, a sua liberdade para poder tomar terra, para produzir, para sobreviver. Os ataques que têm sido feitos com a criminalização da CPI serão travadas, serão barradas, não com promessas de reforma agrária, mas com a intensificação da luta desses camponeses. Ou seja, é muito importante que essas massas permaneçam na luta, saibam a importância dessa luta tão importantíssima para a história do nosso país. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso episódio de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.